Olá, Degustar a Vida hoje traz Jaime Carriello, enfermeiro, e o tema de hoje, primeiros socorros. Se a gente precisar, a gente tem que saber. A gente já volta. Degustar a Vida hoje, estamos aqui com Jaime Carriello, que ele é enfermeiro e vai dar dicas, esclarecimento, tudo sobre um assunto, primeiro socorro. Ele é socorrista, né? Socorrista do SAMU. E a gente falou que não quer tragédia, mas a gente quer saber se eu preciso, né? Qual a importância dos primeiros socorros? Bem, nós entendemos o seguinte: para a gente evitar uma tragédia, igual você falou, a gente tem que estar preparado para o dia a dia da gente. E o dia a dia envolve alguns riscos, algumas coisas que fazem parte da vivência, né, de viver. Andar de carro, né? Andar de carro, andar de bicicleta, a pé, né? Mas os primeiros socorros são importantes para que você preste o atendimento naqueles primeiros momentos, que a gente chama de hora de ouro, né? Aquela primeira hora é uma hora muito importante para aquele paciente ali. Então, é importante você ter em mente algumas coisas que são importantes para poder ajudar aquela pessoa ali que está... Então, a hora é de ouro. Porque às vezes eu vejo acidente na rua, cheio de curiosos, e se aquela pessoa curiosa fizer algo errado ali, acabou com a vida da pessoa. Exatamente. Então, por isso que a gente até conceitua que um bom socorrista ele vai prestar suporte básico de vida. Que seria o quê? Você não deixar que aquele agravo que já transcorreu até aquele momento continue, prossiga. Então você vai tentar estabilizar aquele momento. A tua estabilização pode não ser uma coisa totalmente efetiva feita um profissional de saúde. Você não precisa exatamente nem tocar na vítima. Só o fato de você saber acionar o serviço correto, você ter calma ali para conversar com o paciente, para você observar a cena. Lúcido, né? Isso, deixar ele lúcido, observar a cena, ver os riscos que aquela cena, que as pessoas estão em volta, aquilo dali é ser um socorrista. É você preparar o paciente para receber os primeiros socorros. É aquilo dali. E o que faz exatamente um primeiro socorro, então? Então, as dicas que a gente dá é que a pessoa tem características de calma, de paciência. Então, a primeira coisa, você disse, é ter calma. Ter calma naquele momento. Difícil aconteceu se já. Emocional, mas ter calma. Exatamente, Se você não consegue, se você é uma pessoa muito emotiva, passa o bastão para outra pessoa, sabe? Fica com a cena. Busca outra atividade ali naquele momento, mas precisa ter calma. Primeiro, você precisa entender que aquela cena pode trazer risco para você. Então você também não pode ser herói. Não existe a coisa do herói socorrista. O primeiro socorro você tem que primar pela sua vida em primeiro lugar. Em segundo lugar, pela vida da equipe que está ali e das pessoas. Em terceiro lugar, não menos importante, mas a da vítima. Então, você cuidando assim, dessa forma, você não gera mais vítimas, né? Você não aumenta a tragédia. Outra coisa é você saber acionar, quem acionar, como acionar. Então, você tem que recolher o máximo de informações. Quais são? Primeiro, primordial, saber onde você está. Porque você para poder dar localização. Exatamente, né? Porque muita gente acha que a gente tem uma bola de cristal, não existe uma bola de cristal, nenhum está inserido aí. Nenhum equipamento assim que diga onde a pessoa está. A pessoa tem que passar o endereço corretamente, com um ponto de referência, com elucidações ali do caso e mesmo assim, após o acionamento, ele tem que pedir para que uma pessoa vá até na frente da residência. Que uma coisa muito engraçada que acontece é que a gente, quando chega na rua, uma ambulância com todas as luzes acesas, no meio da rua, na tua rua lá do teu bairro, o que acontece? Todo mundo sai da casa e todo mundo fica olhando pra gente e a gente vê aquela multidão assim de 50 pessoas. Qual é a casa? Então, só um gesto que a gente pede às vezes pelo telefone,
que a pessoa faça, que é levantar o braço. Se a pessoa levantar o braço, acenar para a ambulância, vai facilitar. Porque o nosso atendimento muitas vezes não é no meio da rua. É no bairro, é dentro da casa. Isso em qualquer serviço do SAMU, ele atende dentro da residência. Então, esse é um complicador. E você vai me explicar, então, tem uma diferença entre SAMU, SIAT, o que cada um deles faz, né? Sim. Hoje, o atendimento, na maioria dos lugares aqui no Paraná... Desse primeiro socorro, né? Então, tem essas diferenças. Então... Existe uma diferença entre o serviço que o SEAT presta e o serviço que o SAMU presta. Okay. Existe também uma inter-relação entre os dois. Mas para o público hoje chamar, ele tem dois números. Tem o 193, que é o SEAT, que é o atendimento ao trauma. E o SAMU, que é o atendimento a um serviço clínico. Okay. A gente classifica isso da seguinte forma, assim, para ficar didático, fácil. Perfeito. O trauma é tudo que acontece com o ser humano que vem de fora para dentro. Né? Um exemplo, uma facada, uma queda, uma colisão de automóvel, uma agressão física. Isso tudo uma queimadura, é classificado como um trauma. É externo. Ele vê um agente externo, físico, e acomete, vira uma doença para aquela pessoa. E o clínico já é o caso do SAMU. O SAMU atende a casos clínicos que caracteriza por ter uma direção de dentro para fora do corpo. Por exemplo, uma crise hipertensiva, né, uma pressão alta, a diabetes, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, crise convulsiva, toda doença que tem vem em função de dentro para fora do corpo humano. Perfeito. Então a gente classifica assim, apesar de que é um projeto que para o futuro se integre todos os serviços e o acionamento seja por um veículo só, um número só. E dali o médico vai classificar para onde vai. Isso é um trabalho futuro, né? Mas eu já gostei, foi didático, né? Então, SIAT, né? Você falou do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma. O SAMU é um serviço de atendimento móvel de urgência. O SAMU, ele tem uma ideia um pouco diferente do trabalho do SIAT, mas a gente, no geral, a gente trabalha o paciente de urgência e emergência. Tem dados de quais são mais utilizados? Se é mais SIAT, se é mais SAMU? Olha, hoje em dia a gente está com uma média de atendimento no SAMU de entre 1.100 a 1.400 atendimentos por mês. Okay. O SIAT eu não sei muito bem, não posso te afirmar com toda certeza, mas gira em torno de 400 a 500. Tá, então as condições clínicas ainda... A priori ainda é mais utilizado. Exatamente, mesmo porque o SAMU ele não faz só um atendimento de emergência. O SAMU ele faz um atendimento, uma reorganização da rede. Né? O nosso serviço ele reorganiza, ele faz a rede pulsar. A gente além de atender o paciente que está com dor torácica, né? que é um atendimento na rua, que a gente chama de pré-hospitalar, a gente faz o atendimento interhospitalar. Por exemplo, você foi internado, foi para a UPA. Lá na UPA você foi diagnosticado, né, e começou um tratamento. Esse tratamento teu precisa ser terminado, continuado ou prosseguido dentro do hospital municipal. Ele vai para o hospital municipal. Perfeito. Isso acontece em todas as cidades do Brasil. A ideia do SAMU é realmente reorganizar a rede. Ele determina para onde vai aquele paciente. Perfeito. Então ele é a pessoa responsável, né, de levar de um local, essa é uma instituição, exatamente, de um local para outro e acaba fazendo esse socorro inicial. Porque esse paciente que vai ser transferido, ele tem várias classificações. Ele tem pacientes graves, pacientes não muito graves, e a gente tem classificação de ambulância também. Nós temos ambulância para suporte avançado, para suporte básico. Então isso depende de uma classificação que o médico vai dar. Ok, então quando a pessoa já faz a ligação, ela tem que dar mais indicadores possíveis para vocês se organizarem para fazer o socorro. Exatamente. Tanto no caso de uma transferência hospitalar, que vai ser um profissional de saúde lá no local do posto de saúde que vai passar para a gente, quanto na rua, na casa, entendeu? Nós não temos a visão, né, que o super-homem tem de enxergar, né, longe. Então, a nossa visão é quem está chamando. Então, nós precisamos uma pessoa que vai prestar um bom atendimento de primeiros socorros é aquela que melhor descreve o que ela está vendo.
Se ela vai descrever a pele da paciente, ela vai descrever o olhar, como o paciente fala. Geralmente nós pedimos para conversar com o paciente. Sim. Certo? E outro, o acionamento tem que ser ao lado da vítima. Não tem como eu tô com a minha mãe passando mal lá no outro bairro, a 2, 5 quilômetros dali, eu acionar para que o SAMU ou só qualquer outro serviço vá até lá. Eu tenho que estar ao lado da vítima. O telefone é gratuito, pode ser ligado de qualquer tipo de prestadora, orelhão, celular, não tem problema, mas a gente precisa que a pessoa esteja ao lado da vítima. E com seriedade, esse assunto é sério. Degustar a vida precisa de um intervalo e na volta eu quero que você me ensine as técnicas desse primeiro socorro. A gente já volta. Degustar a vida volta e agora o Jaime vai ensinar algumas técnicas. Mas eu quero te perguntar, para utilizar essas técnicas, fazer essa, reabilitar a pessoa, reviver, não sei. Os primeiros socorros. Os primeiros socorros. Para isso a pessoa precisa ter uma qualificação. Para os primeiros socorros, simples, para leigo, existem algumas manobras feitas, essas manobras que a gente vai ensinar aqui. Okay. Para você ser um socorrista, você precisa ter um curso de enfermagem ou você ter um curso de socorrista. Perfeito. Que exige algumas horas, entendeu? Tá, de treinamento, de aprendizado, treinamento cuidado, inclusive né? Teórico e prático. Ok. Mas para um primeiro momento, então, você pode dar dicas pra gente. Sim, o que eu vou passar aqui é o que a gente necessita no momento para que salve vidas, porque uma obstrução de vias aéreas, que é um dos exemplos que a gente vai passar agora, se não for realizada essa desobstrução das vias aéreas, é assim, o sujeito está lá comendo um churrasco em casa, né? E ele se engasga com aquele pedaço de carne que ele cortou muito grande, né? Que não mastigou direito. Que não mastigou direito. Dica para degustar a vida. Então você tem a necessidade de quebrar aquele alimento. Se você não quebrou ele direito, se você não mastigou, ele vai pode obstruir as vias aéreas. Então, essa obstrução leva o paciente à morte. Okay. Inclusive... Respirar é tudo. É tudo. Sem o oxigênio, durante alguns minutos ali, vai fazer com que esse paciente leve a uma parada cardíaca. Tá. E a morte seguinte. Okay. Então, para que a gente possa salvar essa pessoa, talvez seja necessário você fazer desobstrução naquele momento. Porque o SAMU, até o deslocamento, por mais rápido que seja nosso, a gente não consegue chegar num tempo eficiente para que mantenha a vida. Né? A gente não tem agora teletransporte, né? A gente precisa chegar de ambulância até o local. E essa desobstrução que vai ser feita no local é que pode determinar a vida e a não vida dessa pessoa. Perfeito. Então, como é que é o nome dessa manobra? Essa é uma manobra que é chamada de manobra de desobstrução de vias aéreas. Ok. Né? Tá. E para isso, você precisa posicionar a sua mão num sentido com o punho fechado, né? Okay. Fazendo esse V com o polegar. No final das costelas, bem na altura do estômago, você vai encaixar a tua mão no abdômen do paciente, né? Da pessoa que está obstruída, e você vai fazer com um movimento de J uma compressão, vai ser um abraço, você vai fazer uma compressão fazendo com que aquele objeto receba uma carga de ar do estômago e do pulmão que leve aquele objeto para fora. Então, aqui a gente está com a Larissa que vai servir aqui de... Isso acontece mais com crianças ou com adultos? Pode acontecer tanto com criança, com adulto, entendeu? E nesse momento, por exemplo, para você fazer a leitura, nós temos dois tipos de obstrução. Obstrução total e parcial. Na parcial, a Larissa ainda está
tossindo, mas ela tem um sinal universal, que é levar as duas mãos aqui assim, no pescoço, né? Larissa leva as duas mãos no pescoço. Numa obstrução parcial, ela ainda consegue respirar com muita dificuldade, você vai ouvir ruídos, você vai, quando falar com ela, ela vai ter a voz alterada. Então ela ainda não tem uma obstrução total. Nesse movimento você não faz a manobra, você pede para que ela tussa. Você vai, faz o estímulo de tosse. Tosse, Larissa, tosse, isso. Tosse com força, com força. Se o objeto não for, você vai prosseguir até que o objeto, essa sensação se alivie. Se o objeto evoluir por uma obstrução total, aí você vai precisar da manobra. Para que não evolua, você não pode bater no paciente. Você não pode levantar as mãos do paciente. Porque assim, é a lei da gravidade. Quando você bate, né, no paciente, você vibra o corpo e faz com que o objeto caia mais para dentro da laringe, né, e obstruindo. Então, nisso você nem vai... levantar as mãos. Nem levantar as mãos, entendeu? A gente vai fazer essa manobra. Então, eu vou me posicionar. Por mais que a Larissa fosse muito grande, né, eu me posiciono com as pernas no meio das pernas dela, para que se ela cair, eu tenha como me apoiar. Senão vai os dois para o chão. Né? E eu vou posicionar a minha mão, conforme eu falei, com um V aqui no dedo, vou posicionar bem na altura do estômago dela, juntar com o meu outro braço, né? E fazer uma compressão assim, um aperto, juntando o tórax anterior dela com o meu tórax aqui e apertando. Aí eu vou e fazer um movimento de J, assim, empurrando para dentro do estômago dela, bem no final das costelas aqui, né? Na parte mole. Então, eu vou pedir para que a Larissa faça assim. Então, essa interrupção dela é um sinal de que a manobra foi feita. Com sucesso. Então, com sucesso. Então, não quer dizer que na primeira vez você vai conseguir a desobstrução. Mas você vai prosseguir nessa manobra até que a pessoa jogue aquele alimento para fora, ou desobstrua, ou comece a respirar direito. Engasga de verdade, joga para fora. E se, vamos supor, se a desobstrução não foi realizada com sucesso, você não conseguiu, o que acontece? Essa pessoa não vai conseguir respirar e ela vai ao chão, né? Então você vai segurar ela, vai manter ela até o chão, né? Vai levar ela até o chão. Agora, no chão, a Larissa, ela parou, ela tá, ainda mantém a obstrução, só que ela perdeu a consciência. Então você vai fazer essa movimentação para que aquela movimentação que a gente estava fazendo anterior, só que de forma alterada, né? Para que consiga comprimir e o objeto saia, seja expelido. Perfeito. Perfeito? Desengasga de verdade, Larissa, eu quero ver a cena. Então, nesse caso, a gente está falando de uma obstrução, quando for uma obstrução total, eu tenho que pedir, por exemplo, se estamos nós três aqui, eu vou fazer a manobra e eu vou pedir que você ligue para o SAMU. Tá, ok. Entendeu? Passando todas aquelas informações de local, tudo, para que o serviço possa ser deslocado enquanto você faz a manobra. Tá, vai falando ao mesmo tempo e vai fazendo a manobra. E ao mesmo tempo, olha, a gente está com o paciente assim, explicando, olha, o paciente ele engoliu um alimento e tal, e para que a gente possa chegar e já prosseguir na sequência das manobras, que são manobras mais avançadas. Mas não podemos perder a hora de ouro, né? Então as pessoas precisam saber bem claro como isso é feito. Exatamente. Esse primeiro momento pode definir a vida e a morte dessa pessoa. Tá desengasgada, Larissa? Perfeito. Então tá. E a próxima manobra que você teria? Agora, outra orientação que a gente eu vou pedir que o Paulo venha até aqui. A gente tem um problema muito grande com as crises convulsivas, né? A gente tem um problema muito grande, porque as crises convulsivas, elas podem se levar até a morte, se ela persistir por muito tempo. A característica dela é que a pessoa tem movimentos tônicos e crônicos, né? Ela tem uma contratura muscular e é clônica, aquilo acontece de forma crônica. Isso é um tipo de convulsão, né? Então assusta um pouco, o paciente ele tem excesso de saliva na boca, ele treme muito, os olhos ficam modificados, estatalados, modifica toda a visual, assusta um pouco, mas é simples, a movimentação é muito simples. Se um paciente entra em crise convulsiva,
você vai fazer com que você vai proteger a cabeça dele até que ele vá até o chão. Que o maior perigo é ele cair de uma vez e bater a cabeça. Uma coisa é você ter crise convulsiva, outra coisa é você ter um trauma crânioencefálico porque você bateu com a cabeça no chão. Tá. Então a gente vai evitar a complicação do trauma, né? Tá, então vou levar o paciente até o chão, né? Ou se ele caiu já no chão. Então o Paulo está no chão, né? Então eu vou primar de afastar as coisas de perto, né? Todos os objetos, todos os móveis, para que ele não se fira, não se debata. Eu vou soltar o cinto dele, vou soltar a roupa dele, deixar ele bem com a roupa frouxa e vou proteger a cabeça dele. Muito cuidado nessa coisa de proteger a cabeça para que você não ponha os dedos por baixo da cabeça dele, porque isso pode fraturar seu dedo, porque ele pode bater com a cabeça. Não tente segurar a língua, ninguém vai engolir a língua, não tem. O máximo que você vai ter no final da crise convulsiva é um relaxamento da musculatura da língua, que eu vou passar uma posição que você vai botar o paciente logo em seguida da crise convulsiva e você vai esperar a crise cessar. A crise geralmente cessa em 5 minutos. A crise convulsiva geralmente ela dura por média de grande mal. Você protege a cabeça do paciente, se possível você vai utilizar alguma almofada aqui por baixo da cabeça, nunca levantando muito a cabeça dele, certo? Sempre amortecendo aqui, ó, que ele vai fazer a contratura, certo? Da musculatura do pescoço, do corpo inteiro de uma vez só, vai se contraindo. Logo que ele cessar a crise convulsiva, você vai lateralizar ele, porque quando acontece essa crise convulsiva, as pessoas relaxam a musculatura. Por exemplo, a musculatura da língua, ele pode engasgar, a musculatura da uretra, que ele pode levar o paciente a se defecar, urinar. Então, às vezes, o choque maior da crise convulsiva é a exposição desse paciente em via pública. Você pensa numa moça de 17, de 20 anos se expondo no meio público ali, dessa forma, né? Então a gente vai partir para a segunda posição. O Paulo parou a crise convulsiva, né? Eu vou posicionar o braço dele aqui ao lado da cabeça dele, vou cruzar as pernas dele, uma por cima da outra assim, e vou lateralizar ele. Vou lateralizar ele e vou deixar ele bem, que qualquer secreção que saia da cavidade oral dele vá para o chão. E vou aguardar a chegada do SAMU, claro, usando aquele método. Primeiro eu chamo, né, e vou assistindo o paciente aqui. E vou manter ele nessa posição até que ele retorne, recobre a consciência ou o SAMU chegue. Se ele voltar até a crise convulsiva, você vai fazer a mesma posição, vai proteger a cabeça dele e mantendo nessa posição. Que chama a posição lateral de segurança. Já está melhor já? E a terceira técnica seria se desmaiar? O desmaio é uma das ocorrências que também ocorre com muita frequência, todo mundo já viu um desmaio. Então, uma das posições básicas... Pra saber o que é, né? Desmaiou, não sei o que a pessoa... Exatamente, você não sabe, então você não vai utilizar nada para fazer aquela pessoa recobrar, nem medicação, nada. Você simplesmente vai deitar ela no chão com calma e suavidade para que ela não bata a cabeça e vai erguer as pernas, fazendo para que aumente a pressão, for o caso da pressão dela. Né? Isso ocorre com muita frequência. Outra coisa é não tentar sentar esse paciente, porque quando você senta um paciente e ele estiver sem a consciência, ele fecha as vias aéreas, praticamente você está dificultando a respiração dele, você pode levar ele ao óbito só por fato de um simples desmaio, você está fechando as vias aéreas. Então, mais um intervalo, que foi quente esse bloco, né? Degustar a vida depois, dicas para finalizar de saúde agora. A gente aprendeu a socorrer, agora dicas de saúde. A gente já volta.
Degustar a Vida, nosso último bloco. A gente já aprendeu técnicas, né, de socorrer para, como é que chama lá? Para desobstrução das desobstrução de vias aéreas, crise convulsiva e o desmaio. E o desmaio. E agora, dê dicas de saúde para nós. Coisas, como você falou, do sal. Aquilo eu achei fenomenal. O dia a dia da gente faz com que, às vezes, a gente absorva coisas do cotidiano de os mitos, os né? mitos, né? Okay. Que é dos antigos e tudo. Então, assim, se você tem uma crise convulsiva, ou se você tem um desmaio, uma coisa, você não sabe por que aquela pessoa desmaiou. Então, uma conduta errada, muito errada das pessoas é dar sal para que pessoa. Porque, assim, você, na maioria das vezes... Põe sal sublingual. Muitas vezes, não digo a maioria, mas muitas vezes, dos desmaios, a pressão está alta. Se você põe sal, todo mundo sabe que o sal aumenta a pressão. Você está determinando com talvez um problema muito maior para aquela pessoa, em vez de estar salvando. Então, ciência, não coloque sal debaixo da língua, não existe nenhuma conduta, nada nesse aspecto para você salvar essa pessoa. Vamos repapagaiar isso então. Então, se a pessoa estiver desmaiando ou se acha que a pressão está caindo porque está desfalecendo, não coloque sal. No máximo, você vai levar até ela ao chão, vai erguer as pernas, que não modifica muito. Agora, botar sal não, nem dar nenhum tipo de água com açúcar, nenhum alimento, porque esse alimento que você está dando, você pode fazer com que aquela pessoa tenha uma obstrução, né? Além de um problema, vai ter dois. Dois problemas, você vai complicar, porque se ela broncoaspirar, se ela respirar aquela água com açúcar, né, ela posteriormente ela pode ter uma pneumonia, ter uma complicação respiratória por causa daquilo. Então, evite dar qualquer tipo de alimento, nenhum tipo de remédio naquele momento, sem orientação, né? Chame o serviço de apoio, faça toda a descrição do que está acontecendo, fique ao lado do paciente, descreva a cor da pele, o que o paciente está se queixando. Se possível, passe até o telefone para o paciente, porque muitas vezes o paciente está voltando do desmaio, né? Durante ali a tua chamada telefônica. Isso ajuda até ele clarear e elucidar. Exatamente, elucidar. Outros fatos que ocorrem também é a coisa de você tentar inventar uma técnica qualquer, uma coisa qualquer. Todas as técnicas de primeiros socorros que os socorristas utilizam são técnicas testadas, aprovadas, estudadas durante muito tempo. Então, fazer o básico é você chamar o serviço, você ter calma. Pela nossa experiência ali, a calma nos ajuda, assim, 80%, 90% dos casos. Claro, porque daí você acaba sabendo o que está acontecendo, porque acho que a maior dificuldade de vocês é fazer um diagnóstico da situação. Exatamente, olha, se a gente aí entende que a pessoa está num momento de estresse familiar, de um estresse que você está vendo um familiar, um conhecido, um amigo, uma pessoa na rua passando mal, mas assim, você tem que pensar nisso antes, para que você naquele momento ali você tenha calma para resolver a coisa, chamando, ligando para o serviço. Porque no momento que você liga, você, assim, vou explicar, você liga para lá para o SAMU, você nesse serviço do SAMU, você é atendido por tem uma técnica de atendimento de regulação médica, né, que é uma telefonista. Ela anota todos os seus dados, o nome, o número do teu telefone, o endereço e passa depois para o médico. Então você vai acabar conversando com o médico, né? Direto ou indiretamente é uma consulta, né? Outra coisa que pode ser feito, que às vezes o SAMU não manda uma ambulância, mas não manda porque o médico não consegue ver a necessidade de uma emergência ou urgência dali. E ele às vezes pode indicar que você vá no posto de saúde. E porque o posto de saúde também tem profissionais de saúde, tem para dar esse apoio. Exatamente, tem um enfermeiro, tem um auxiliar, um médico que pode fazer uma escuta mais qualificada. E a história da língua? Essa história de estar numa crise convulsiva e segurar a língua? Tirar esse mito é outro mito muito antigo, né? Que as pessoas engolem. O máximo que acontece é relaxar a musculatura da língua. A pessoa, quando deita, a língua relaxa e acaba obstruindo. A única coisa que você vai precisar fazer é virar de lado. Agora, segurar a língua. Segurar a língua. Nunca introduzir colher, garfo, pano. Isso é coisa de filme, sabe? Se existe algum filme, eu acho que até tem que tirar de cartaz, alguma coisa assim, porque isso prejudica o nosso serviço. Ok. Tá. Muitas técnicas. Foi muito esclarecedor.
Tá? E para finalizar, porque a gente já estava chegando no tema e você trabalhou mesmo de verdade, que desengasgou a Larissa, o Paulo também já saiu da crise compulsiva. Para te agradecer, e antes de finalizar, eu quero que você me diga o que seria degustar a vida para você, Jaime. Para mim é esse cotidiano. É esse cotidiano de ajudar a população, participar da vida e da passagem, né, dessas pessoas que a gente atende, desde a vida, do nascimento até a morte. Eu acho que é participar da vida da população dessa forma, como socorrista, como um membro que ajuda a sociedade nesse processo de viver, nos riscos que a vida dá, né? Isso, a vida tem muitos riscos, mas é bom a gente viver e tendo pessoas que deem segurança pra gente, né? Exatamente. E a gente tá ali para isso. Muito obrigada, Jaime. Te agradeço mais uma vez, que você realmente fez de verdade hoje, tá? A Larissa até desengasgou mesmo, tá? Degustar a vida, agradece vocês, espero vocês no nosso próximo programa. Obrigada.